Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Aprenda Excel Online. Eu me chamo Leonardo e no vídeo de hoje eu quero te ensinar, eu quero te mostrar como construir uma barra de pesquisa dentro do Excel, pessoal. Os conceitos que nós vamos aprender hoje aqui não vai servir só para barra de pesquisa, vai servir para suas tarefas aí do dia a dia com o Excel. Nós vamos ver alguns conceitos, nós vamos ver algumas funções e o que a gente vai construir aqui hoje é bem legal. Então eu te convido a ficar até o final do vídeo, não vai sair antes, hein? E te convido também a se inscrever no canal, a deixar o seu comentário, o seu like, que é muito importante pra gente. Isso faz com que o YouTube espalhe esse vídeo para mais pessoas e nos motiva aqui a continuar gerando conteúdo pro canal. Combinado? Chega de jabá então. Aproveite o vídeo, bora pra aula. Começando então a nossa aula, você já está vendo a nossa planilha na tela. Nós vamos começar, pessoal, transformando aqui os nossos dados em tabela. Mas antes, vamos entender aqui o nosso contexto, tá? O que eu tenho aqui é muito simples. Imagine que isso aqui é uma lista de funcionários, tá, pessoal? Ou de pessoas, especificamente aqui, que pertencem a uma cidade e um estado, né? Então aqui a gente tem basicamente 4 dados dessa pessoa. Nós temos o nome dessa pessoa, cidade, estado e nascimento. Lembrando, claro, são dados fictícios, todos gerados por inteligência artificial aqui, tá? Para nossa aula. E o primeiro passo é transformar esses dados em tabela. Isso vai nos facilitar a vida quando nós estivermos trabalhando com as fórmulas, pessoal. E vocês já vão entender isso mais à frente na aula. Para isso, eu seleciono aqui qualquer dado da minha lista, venho na opção formatar como tabela e seleciono aqui um design, tá? Que for da minha preferência para que eu aplique aqui a minha lista, né? Aos meus dados. Eu vou selecionar aqui esta opção, tá? Aí é com você, pode ser qualquer uma. Opa, essa opção aqui jogou aqui, né, o título por um nome branco. Deixa eu jogar isso aqui para cor preta, para ficar visível, tá? E agora a gente já tem aqui a nossa tabela, tá, pessoal? O indicativo de que seus dados foram transformados em tabela é que quando você seleciona um dado da tabela, é exibido esse menu design da tabela, tá? Isso significa que de fato nós estamos aqui agora com uma tabela. Eu vou dar um nome para essa tabela só para facilitar um pouco a minha vida, tá? Vou colocar aqui dados. Pressiono Enter, ok? E o próximo passo, pessoal, é copiarmos o cabeçalho, né? Onde os dados resultantes da nossa busca serão inseridos. Então, copiei aqui todo o cabeçalho, Ctrl C, Ctrl V aqui do lado e tá ótimo, tá? Já vai funcionar assim pra gente. Agora, pessoal, nós precisamos habilitar a nossa aba Desenvolvedor, porque nós vamos utilizá-la para inserir o nosso text box. Eu já estou com essa aba habilitada aqui, mas pode ser que você não esteja. Então, para habilitar essa aba, botão direito em qualquer opção aqui do menu, tá? Personalizar a faixa de opções. Essa janelinha vai ser aberta aí para você e habilite aqui a opção desenvolvedor. Se eu desabilitar e pressionar OK, você vai perceber que a opção vai sumir aqui do menu, né? Então, botão direito, personalizar a faixa de opções, habilito a opção de desenvolvedor, pressiono OK. Pronto, já tenho aqui o meu menu desenvolvedor habilitado, né, pessoal? Agora nós vamos começar a desenhar a nossa barra de pesquisa, pessoal. E para isso, aqui na aba desenvolvedor, eu vou vir até o menu inserir e nós temos acesso aqui aos controles de formulário e aos controles ActiveX. Nós vamos selecionar o elemento caixa de texto e vamos simplesmente desenhar, pessoal. Eu vou desenhar aqui entre a coluna, né, entre a célula G e a coluna aqui H, tá? E aí fica sobre sua escolha, você pode desenhar onde quiser, a nossa barra de pesquisa, certo? Então, já temos aqui a nossa barra construída aí no nosso arquivo, porém, se eu digitar essa barra, pessoal, nada vai acontecer, porque nós não atribuímos ainda nenhum comportamento a essa barra, né? Se eu desabilitar aqui o modo design, eu consigo acessar essa caixa de texto para digitar nela, né? Posso digitar aqui, por exemplo, o meu nome, pressionar Enter, estou pressionando Enter, mas absolutamente nada acontece, né? Então eu vou habilitar novamente esse modo design, e o modo design, pessoal, serve para selecionarmos, né, o elemento. Olha só, agora eu estou selecionando e não entrando na caixa de texto para digitar um valor, e com essa seleção nós conseguimos então alterar propriedades do elemento selecionado, certo? Então, com o modo de design aqui habilitado, eu clico no elemento, seleciono o elemento, botão direito no elemento, venho até propriedades e aqui a gente vai começar a de fato alterar as propriedades do nosso text box, né, da nossa caixa de texto. Nós vamos começar, pessoal, trabalhando aqui na propriedade linked cell, né, que significa que vamos atribuir um link entre essa caixa de texto e uma célula. E essa célula vai ser a célula G2, tá? Então eu digitei aqui o G2, pressionei Enter, que está logo atrás aqui do nosso text box, e olha só o que vai acontecer, pessoal. Eu vou arrastar o text box para cá, tá? Vou fechar aqui a telinha de propriedades, desabilitar o modo design e vou digitar qualquer coisa aqui. Repara que tudo que eu digito aqui agora
está vindo aqui para a nossa célula G2, né, que vai ser a célula que vai participar aí das fórmulas que nós vamos construir a partir de então, certo? Criamos então a nossa ligação, vou apagar aqui, habilito o modo design, vou voltar aqui o textbox para sua posição. A ideia é justamente que o textbox fique ali por cima, né, do nosso texto. E agora a gente vai começar. Antes de construir aqui toda a parte funcional da nossa barra de pesquisa, nós vamos começar a melhorar esse design aqui dessa barra de pesquisa que não está muito legal, né? E para isso, nós vamos trabalhar aqui com as formas do Excel para tentar melhorar aqui esse design e deixar essa barra de pesquisa mais atraente, né, para o usuário, né, pessoal? Afinal, é muito importante, o visual importa sim, tá bom? Então vamos lá. Para isso, botãozinho aqui, inserir, e a gente vai trazer uma ilustração, tá? Vamos clicar em forma. E a gente vai utilizar, pessoal, bem esse retângulo aqui, com os cantos arredondados, né? Clico sobre essa opção e aí eu posso literalmente fazer aqui um desenho, pessoal, que vai englobar a nossa caixa de texto, tá? Pode ser mais ou menos assim. Eu vou deixar ela maior, eu vou deixar ela, inclusive, mais ou menos no tamanho aqui do nosso cabeçalho, né? Para que fique uma coisa legal aí. Vamos começar então a trabalhar na formatação, né? Dessa forma. Eu vou retirar o preenchimento dessa forma, pessoal. Para isso, com a forma selecionada, venho até a forma de formato, seleciono o preenchimento da forma e clico sobre sem preenchimento. Aqui, a gente de cara já consegue dar uma cara aqui diferente, né, para nossa barrinha aqui de pesquisa, né? Então a gente observa aqui, o nosso elemento está aqui dentro, eu vou posicioná-lo mais ou menos aqui, e vocês já vão entender o porquê, depois a gente vai ter que mexer nisso novamente, e vou expandir, né, a nossa barra de pesquisa até o final aqui da nossa barra, né, da nossa forma que nós inserimos aí dentro do Excel, tá? Fiquem tranquilos que isso vai melhorar, não vai ficar assim não. Muito bem, vamos começar aqui então na nossa forma. Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho o tamanho dela. Na nossa forma, a gente vai mexer agora na borda, então eu seleciono novamente o elemento, venho em forma de formato. Aqui no contorno da forma, eu vou selecionar um cinza um pouquinho mais claro, pessoal. Acho que pode ser, por enquanto, esse cinza aqui, tá? Vamos ver como é que vai ficar. Eu acho que ficou claro demais, então eu vou selecionar aqui um pouquinho mais escuro. Assim tá legal. E agora, pessoal, para não ter aqui esse contraste entre a nossa barra de pesquisa, de fato, né, e a nossa forma, nós vamos remover essas bordas que estão aqui na nossa caixa de texto, né? E para isso, nós vamos selecionar novamente o elemento, clicar com o botão direito, propriedades, e aqui, pessoal, a gente tem algumas propriedades da borda dessa barra, tá? Aqui, ó, border color, que é justamente aqui essa corzinha que tá aqui na borda aqui da nossa caixa de texto, e o border style, né? Que nós vamos selecionar, ó, opção 1, border style single, certo? Primeiro passo. Segundo passo, vamos aplicar a cor branca, né, segundo plano da janela, para nossa caixa de texto. Só de fazer isso, você já vai observar que, olha só a mágica acontecendo. Parece que sumiu, né? Parece que a gente já não tem mais barra de pesquisa aqui, porque tá ali com fundo branco sem borda. Mas ela tá aqui, ó. A gente consegue selecionar. Se eu tirar aqui o modo design, inclusive, a gente consegue digitar. Ó, estou digitando normalmente. Observa que na fórmula G2 está aparecendo aqui o nosso texto digitado, então a gente vai ter que aplicar uma correção para que esse texto não apareça. Eu vou selecionar aqui, pessoal, ó, bem a célula G2, tá? Onde está sendo aí replicado o conteúdo digitado da nossa caixa de texto, e vou simplesmente setar a cor da fonte para branco, né? Coloco aqui a cor branca e pronto, a gente já não consegue mais enxergar o que está sendo digitado ali na fórmula G2. Legal, né? Então, estamos trabalhando aí, ó, na nossa caixa de texto. Ok? Show de bola? Vamos continuar então. Agora, vou vir até desenvolvedor, habilito novamente aqui o nosso modo design, e quero só aumentar aqui um pouquinho, talvez, tá? Vou deixar a nossa caixa de texto um pouquinho mais parecida aí com a nossa forma, tá? Assim tá legal. E para finalizar, pessoal, só mais um toque aqui, né? Apontando para o usuário que isso é uma barra de pesquisa, a gente vai inserir um ícone aqui que vai indicar para o usuário que esse campo é um campo de pesquisa. Então, para isso, a gente pode vir aqui em inserir, tá? Novamente, em ilustrações, e vamos selecionar ícones. Vai abrir essa janelinha para gente e a gente pode, por exemplo, pesquisar aqui por pesquisar, né? Vamos ver o que aparece, olha só. A gente tem aqui algumas opções de ícones, né? Algumas lupinhas aqui que indicam pra gente aqui uma busca, né? Eu vou selecionar essa lupa aqui, por exemplo, clico em inserir, o Excel vai trazer ela aqui pra gente. Agora a gente só precisa redimensionar, né? Pro tamanho correto, vamos tentar encaixar aqui essa lupinha aqui dentro da nossa forma e vamos também alterar a
cor dessa lupa, né? Deixar a cor dessa lupinha com a mesma cor ali da nossa borda da nossa forma, tá? Então, para isso, seleciono aqui o elemento, venho na opção gráfico de formato e eu tenho aqui o preenchimento de gráficos, né, pessoal? Que é justamente a cor aí da nossa lupa. Eu vou selecionar exatamente a mesma cor selecionada lá na borda da nossa forma, né? Então, olha só, pessoal. Na verdade, eu acho que é até um cinza um pouquinho mais escuro. Deixa eu testar como é que vai ficar assim. Assim fica legal. Assim fica legal. Olha como a gente já deu uma cara completamente diferente ali para nossa caixa de texto, né? Então agora o usuário ele já consegue perceber que isso aqui trata, né, de uma barra de pesquisa por causa do nosso ícone. Você poderia digitar aqui um texto, né, enfim, indicando, criando outras soluções de design que apontaria ali para o seu usuário que isso é uma caixa de texto, né, que ele pode digitar ali para fazer uma busca, mas para mim assim tá o suficiente, tá? Então eu vou deixar dessa forma e a gente consegue digitar normalmente, ó. Desabilitei aqui o modo design, e a gente consegue utilizar aqui a nossa caixa de texto sem nenhum problema, tá, pessoal? Aí você pode ir posicionando essa caixa de texto no melhor local aí, né, do seu documento para deixar de acordo com o que você espera. Para mim tá legal assim, e agora a gente vai para a parte funcional, que é de fato fazer que essa barra de pesquisa funcione, né, pessoal? E para isso, nós vamos utilizar a função filtro, pessoal, que é uma função, olha só, vou começar aqui selecionando, né, a célula G6, para onde vai vir os dados que nós vamos pesquisar, igual para indicar para o Excel que eu estou iniciando uma função, e nós vamos utilizar aqui então a função filtro. E a descrição dela é simplesmente filtrar o intervalo ou uma matriz. Já vamos entender como isso funciona, tá? Então eu vou acessar a função, tá? Abrir aqui os parênteses, ok? Opa, vamos voltar aí, tá? E agora a gente vai começar a passar os argumentos dessa função. Essa função filtro começa pedindo a matriz, ou seja, onde está a sua tabela de dados, onde vai ocorrer ali o filtro, onde vai ocorrer ali a pesquisa. Lembra que nós transformamos todos os nossos dados em tabela, pessoal, no início dessa aula, e nomeamos a nossa tabela com o nome dados? Muito bem, olha como isso agora é muito útil. Eu vou passar aqui simplesmente dados, que é o nome da nossa tabela, e observa que o Excel já selecionou aqui pra gente todos os nossos dados, né? Tá em azulzinho aqui à esquerda. Muito legal. Ponto e vírgula. Agora a gente vai passar para a função filtro o que vai ser incluso nesse filtro, né? O que o filtro vai deixar passar e exibir na tela. Muito simples, pessoal. Olha só. Dados, que é a nossa tabela. Abro chaves, tá? E aí eu tenho aqui os campos da minha tabela. Olha só. Nome, cidade, estado e nascimento. Eu vou olhar na coluna nome, né? A primeira coluna, vou começar ali pela nome, certo? Fecho aqui as minhas chaves e observa, pessoal, que eu não estou selecionando o dado. Eu poderia simplesmente com o mouse selecionar aqui toda a coluna nome, mas eu não quero fazer isso. Quero acostumar vocês a digitar a fórmula, tá? Assim você aprende mais, você é mais produtivo, porque você não precisa ficar o tempo inteiro recorrendo ao mouse para poder selecionar dados. Então, ok. Passamos aqui os dados na coluna nome, vamos informar igual G2. O que eu estou dizendo aqui exatamente nessa expressão, pessoal? Que vai passar no filtro quando o conteúdo da célula G2, que é exatamente o que a gente digita na caixa de texto, né? Lembra que a gente fez o link entre a caixa de texto e a célula G2, for encontrado aqui então na coluna nome. Quando isso aqui for verdadeiro, vai passar no filtro e o Excel vai exibir o dado na tela pra gente, ok? Ponto e vírgula, se vazio, ou seja, se o Excel não encontrar esse dado digitado na coluna nome, o que ele vai informar pra gente? Eu posso passar aqui entre aspas, pessoal, porque é um texto, é uma string, não encontrado. Olha aí, pressiono Enter, já vem aqui o não encontrado pra gente, né? Por que tá não encontrado? Porque a gente não tem nada aqui na nossa caixa de texto. Agora, se eu começar a digitar nessa caixa de texto, vou digitar aqui, por exemplo, o primeiro nome ali, que é o Raul, né? Pressiono Enter aqui, nada acontece. Ele continua informando que não foi encontrado. Porque nós não digitamos o nome completo, pessoal. Da forma como nós construímos aqui a função filtro, essa função está buscando pela correspondência exata. Então eu preciso, ó, digitar todo o nome para que o Excel encontre e aí sim já despeje aqui os dados do Raul pra gente. Olha que legal, né? Raul Fernandes, cidade Barbosa da Praia, estado Piauí, e aqui o nascimento dele, tá? Vamos digitar um outro nome aqui, ó, o Henrico Nunes, tá? Ele já encontra. Se eu apagar um S aqui no final, ele já não encontra, né? Está na correspondência exata. E não é isso que a gente quer. Nós queremos aí uma correspondência aproximada. Na medida que eu vou digitando ali a minha pesquisa, o Excel já vai fazendo os possíveis filtros pra gente, né? E a gente vai fazer isso alterando aqui um pouquinho a função filtro da seguinte forma. Vai ficar um pouquinho mais difícil agora, tá, pessoal? Eu vou puxar um pouquinho aqui o conhecimento de vocês, mas vamos no passo a passo que não tem segredo, tá?
Então aqui na minha barra de fórmulas, eu vou acessar aqui toda a minha função, né? E vou selecionar esse trecho aqui, ó, onde é o parâmetro incluir, né? E vou simplesmente apagar, porque para trazer aqui essa correspondência, digamos, não exata para a função filtro, nós vamos utilizar outras duas funções. São elas a enum, tá? E eu já explico como elas funcionam, tá, pessoal? Você vai entender certinho. Essa função aqui, enum, tá? A gente acessa a função e no parâmetro da função enum, nós vamos passar a função procurar, tá bom? E a função procurar vai nos perguntar qual é o texto procurado, justamente o conteúdo da nossa célula G2, né? Que é onde está linkado ali a nossa caixa de texto. Onde a função procurar vai procurar pela célula G2, né? Pelo conteúdo da célula G2, justamente aqui na nossa tabela, né? A tabela chamada dados, abro aqui as minhas chaves, bem na coluna nome, né, pessoal? Fecho aqui, chaves, né? Agora fecho parênteses para encerrar aqui a função procurar, mais um parênteses para encerrar a função enum, pressiono o Enter e agora sim, pessoal, você observa que a gente nem tem aqui o S mais no final, né? E eu já tenho aqui agora o dado sendo pesquisado de maneira não exata, né? De uma maneira mais dinâmica. Na medida que eu vou apagando aqui essa informação, por exemplo, deixei aqui somente o Henrico, o Excel já vai trazer pra gente todos os possíveis Henricos, né, que existe ali na nossa lista, né? Eu vou apagar aqui mais alguns registros e olha só, agora ele traz pra gente também os Enzos aqui, né, no plural, o Enzo Gabriel e o Enzo Fogaça. Se eu apagar tudo, opa, tô apagando aqui o registro não, na nossa caixa de texto, se eu apagar tudo, ele traz pra mim toda a lista. Se eu digitar aqui agora Thales, a gente tem o Thales Teixeira, né? Se eu digitar aqui Ferre, né, de Ferreira, ele já identifica aqui para mim, ó, eu tenho o senhor João Lipe Ferreira e tenho o Pedro Ferreira. Então você já observa que a gente conseguiu agora um dinamismo, né? Mas como está atuando a função enum e a função procurar para chegar nesse resultado? Vamos entender isso bem rapidinho aqui, tá, pessoal? Se eu utilizar essas fórmulas aqui de maneira bem separada, né? Então aqui do lado eu vou chamar, por exemplo, a procurar. Opa, procurar, vou chamar a função procurar e vou passar aqui justamente o G2, aonde lá nos dados, né, na nossa tabela dados, na coluna nome, que foi exatamente o que a gente fez ali na fórmula anteriormente. Se eu pressionar Enter, pessoal, observa só, tá tudo 1 aqui porque eu não tenho nenhum valor digitado. Mas se eu digitar aqui, por exemplo, Raul, observa que só o Raul ficou com o número 1 e todo o resto veio aqui esse dado incorreto, que é o hashtag valor, tá? Olha só, se eu digitar aqui, por exemplo, Ferré, né, de Ferreira, observa que tá tudo valor, porque aqui, pessoal, ele vai seguindo exatamente a ordem que tá aqui na nossa tabela original. Mas se eu descer, vocês vão observar aqui, ó, 17 e vamos encontrar aqui o outro registro, ó, 7. O que significa isso, tá, pessoal? 17 é exatamente onde começa o caractere ali dentro do nome, né? Então, se você contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o F, você vai perceber que o F é o caractere de número 17, tá? Então, sempre a função procurar, ao encontrar ali o valor que nós estamos pesquisando, vai retornar a posição do caractere procurado, tá? Então, aqui 7, aqui 17, que são números, ok? Fica com essa informação na cabeça. Como é que a enum funciona para trazer para a gente esse resultado? Vamos ver só, olha só. Vou chamar aqui a enum, tá? E vou passar agora o resultado da função procurar, exatamente o que a gente fez anteriormente ali quando construímos a nossa fórmula. Fecho aqui, tá? E observa o resultado, pessoal, falso, né? Se eu expandir isso para todos os valores possíveis, você vai observar que verdadeiro só vai ter onde a gente tem aqui o número, né? Ou seja, a função enum, ela simplesmente verifica se o valor passado é um número ou não e retorna verdadeiro ou falso. Só que esse verdadeiro, pessoal, é o que a gente precisa na função filtro para que o filtro seja de fato aplicado e os dados retornados aqui na tela pra gente, né? Se você voltar aqui na função filtro, o resultado dessa expressão vai ser um verdadeiro. E se o resultado é verdadeiro, o dado passa no filtro e é exibido na tela. Legal? Assim funciona a enum e assim funciona a procurar. Então, com esse conjunto, né, de funções, a gente consegue chegar nesse resultado. Muito bem, deixa eu apagar aqui então a função procurar, vou apagar aqui também todos os registros da enum. E agora, pessoal, entendido isso, a gente tem um último problema a ser resolvido antes de finalizar essa aula. Eu consigo pesquisar pelo nome, mas se eu pesquisar pela cidade, ou pelo estado, ou pelo nascimento, não funciona. Tá? Se eu digitar aqui, por exemplo, ó, Piauí, né? Olha só, não encontrado.
sendo que o nosso primeiro registro aqui, né, o Raul, é do estado de Piauí. Se eu digitar aqui, ó, Rio Grande do Norte, também não funciona, né? Isso vai valer também para a cidade e para o nascimento. Se eu digitar aqui dia 31/8, nada é encontrado. E a gente não quer isso, a gente quer aplicar essa função, aplicar essa técnica para todos os campos aqui da nossa lista de dados. E a gente vai fazer isso da seguinte maneira, alterando novamente um pouquinho da nossa função filtro, né? Então, se acessarmos aqui a função filtro, pessoal, a gente logo vai perceber, ó, selecionei aqui a G6, né, que é onde a função foi construída, a gente logo vai perceber que a função está trabalhando apenas aqui, ó, na coluna nome. E é exatamente por isso que a gente não consegue aplicar essa pesquisa aí para as demais colunas. E para resolver isso, olha como é simples. Basta eu simplesmente copiar, pessoal, tudo isso aqui que eu fiz no parâmetro incluir da função, né? E aqui no final fazer uma espécie de concatenação. Então eu passo um mais aqui, dou um Ctrl V em toda essa parte aqui da função e simplesmente aponto agora, ó, as demais colunas. Ó, agora eu vou aplicar isso também para a cidade, certo? Mais uma vez, depois do fechamento da função procurar, depois do fechamento da função enum, mais Ctrl V mais uma vez, agora vai ser para o campo estado. Olha só como é simples, né? Depois do fechamento das funções aqui, um mais novamente, mais um Ctrl V, e agora para o campo nascimento. Se eu pressionar Enter, pessoal, a mágica já aconteceu. Quer ver que agora eu consigo pesquisar, por exemplo, pelo campo nascimento? Olha só, 31/8, né? Então ele traz ali para mim o Raul. Se eu digitar somente 2003, olha só, ele trouxe ali para mim todo mundo que teve ali a sua data de nascimento em 2003. Se eu pesquisar agora por uma cidade, pessoal, vou pesquisar pela cidade de Azevedo. Olha só, ele encontrou Azevedo tanto nos nomes, né? Mas como também em algumas cidades. Certo? Vou pesquisar agora por um estado, vou pesquisar por Minas Gerais. Traz para mim todo mundo que é de Minas Gerais. Tá aí na lista, pessoal. Vamos pesquisar por São Paulo. Será que tem gente de São Paulo? Tá aí, todo mundo. Vamos pesquisar pelo ano de 1995. Tá aí o Daniel Lopes, de 96. Tá aí todas as pessoas de 96. Olha que legal, pessoal. Muito legal, né? Muito, muito, muito legal. Então, assim, a gente conclui o objetivo do nosso vídeo. Nós conseguimos construir aí, né, uma barra de pesquisa onde você consegue pesquisar por qualquer um dos campos da sua lista de dados. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e, por favor, não esquece do like, não esquece do comentário. Se você quer aprender mais Excel, www.aprendexcelonline.com. Vai ser um prazer te ter lá no curso com a gente, né, onde eu consigo te levar do mais básico ao mais avançado, detalhadamente, com muitas aulas. Todas as informações estão no site, não deixe de aproveitar. O preço está super convidativo. E só para finalizar essa aula aqui rapidinho, pessoal, tá vendo que o nosso dado ele tá muito aqui para cima, né? Eu vou só abaixar um pouquinho, né? Empurrar um pouquinho para baixo essa nossa barra aqui de pesquisa, né? A nossa caixa de texto. Desenvolvedor, modo design, ó. Vou aqui reduzir um pouquinho, vou jogar esse aqui um pouquinho mais para baixo. Ó, pode ser assim, vamos ver como é que vai ficar, ó. Agora tá mais centralizado, né? Ficou um pouco baixo, mas acho que ficou melhor. É isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.